Olá, alunos, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de recuperação de áreas degradadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre processos de remediação e biorremediação, fitorremediação. Lembrando, pessoal, que remediação, o conceito de remediação, está ligado aos conceitos de composição, de correção, de arranjo, né, de impedimento, de evitar alguma coisa, de socorrer, de auxiliar, de prover do que é indispensável. Todos esses conceitos que eu falei, todos esses verbos que eu falei para vocês, são os conceitos que a gente vai encontrar no dicionário. Né? No dicionário a gente vai encontrar esse conceito de remediação. No nosso ponto de vista, né, é todo o conjunto de técnicas que são utilizadas para anular os efeitos nocivos, né, os maus efeitos, os efeitos nocivos de elementos tóxicos ou contaminantes no meio, né? Qualquer material tóxico no meio. Então, o processo de remediação envolve essa tentativa de você anular esses efeitos. Beleza? Então vamos continuar, vamos lá para o nosso quadro. Então a gente vai para o nosso quadro, nosso segundo encontro, aula 4, biorremediação e fitorremediação. Então vamos... Então biorremediação, o próprio nome está falando aqui, né? O bio significa vida, tá? Então, os processos de remediação, ou seja, de anular, né, impedir, né, de evitar, utilizando algum ser vivo. No caso aqui, a gente tem um poluente, né, com um micro-organismo qualquer, né, ou seja, que tenha vida, que seja um ser vivo, tá? E que nesse processo, nessa relação entre os dois, a gente vai obter produtos que sejam inertes, né? CO2, água, biomassa ou sais minerais. Alguns deles até importantes do ponto de vista de necessidades, né? Existem algumas técnicas, por exemplo, técnica de bioventilação, ou seja, usando micro-organismos para ventilar, né? Bioreatores, né? Utilização de fazendas de terra, de compostagem, de bioestimulação, estimulação através do uso de micro-organismos, bioaumentação e processos que envolvam uma atenuação natural. Então, todas essas seriam algumas das técnicas utilizadas para remediar, né, de anular os efeitos nocivos de algum tipo de substância tóxica que tenha na região. Então, é a utilização de micro-organismos que levam à degradação de substâncias tóxicas, que levem, por exemplo, à oxidação biológica dos contaminantes. Tá? Então, as substâncias vão ser absorvidas e transformadas em água e gases. Por exemplo, eu tenho acompanhado alguma coisa sobre a utilização de algumas bactérias para derramamento de óleo no mar, ou seja, você coloca as bactérias, né, nessa contaminação e elas consomem, né, o petróleo, né, daquela região, então evitando que esse petróleo alcance as praias ou que ele contamine praias, contamine recifes de coral, qualquer coisa do tipo. Então, nesse processo que está falando, a utilização de micro-organismos de forma a anular os efeitos tóxicos de alguma coisa, ou seja, esse micro-organismo ele reage com o contaminante e tem como produto, né, resultante água, biomassa, CO2, qualquer um desses tipos. Os micro-organismos, então, são essas substâncias que têm, né, os seus nutrientes, e energia que se transformam em água e gás. Então, esse processo de produção de água e gás através dessa relação entre os micro-organismos e as substâncias.
Os micro-organismos sadios e ativos, eles variam em função de determinadas faixas de temperatura, depende da quantidade de nutrientes e de oxigênio. Então, todos esses ou seja, a temperatura, nutrientes e oxigênio devem ser ideais. E esse ideal aqui varia de bactéria para bactéria. Né? Nós já temos informações, por exemplo, de bactérias que sobrevivem em condições extremamente rústicas e péssimas para qualquer tipo de vida, e você encontra bactérias nesses lugares, onde você não tem luz, onde você tem temperaturas e condições extremamente, né, difíceis de ocorrer vida, e você encontra vida nesses lugares. Né? Então você tem bactérias, por exemplo, que se formam em áreas de atividade vulcânica no fundo do mar. Então você tem áreas na superfície, por exemplo, em poços em lagos, lagunas, principalmente na região dos Andes, lá, que são extremamente tóxicas do ponto de vista de presença de elementos nocivos e contaminantes. E você tem bactérias que sobrevivem naquelas condições. Tá? Então são bactérias que são extremamente, né, resistentes, né? E para cada substância, então para cada tipo de contaminante, ou seja, não é uma... Então depende de estudos para a gente definir qual é o contaminante e o micro-organismo que é necessário. Tá? Então, os micro-organismos distintos para contaminantes distintos. Ou seja, não existe uma regra geral. Né? Uma outra forma de você alterar isso aí é você adicionar ar, você adicionar nutrientes, né, e micro-organismos para resolver esse problema. Da mesma forma que a gente tinha falado em tratamento in situ e ex situ, é da mesma forma. A gente tem situações que a gente pode tratar no próprio local e tem situações que você tem que levar o material para ser tratado em outro lugar. Então você tem situações de você utilizar os micro-organismos no próprio local, assim como você tem situações onde você tem que levar esse material contaminado para outro lugar para ser ativado, para ser, né, alterado pela ação desses micro-organismos. Os processos de biorremediação, então, envolvem um planejamento onde você vai definir as análises biológicas, geológicas, geofísicas e hidrogeológicas do ambiente, para você decidir se você vai utilizar algum tipo de tratamento in situ ou ex situ, ou seja, se você vai tratar no próprio lugar ou se você vai tratar fora. Né? Quando você fala em fitorremediação, aqui você especifica que o ser vivo é uma planta, ou seja, você vai usar plantas para iniciar o processo de diminuição dessa contaminação. São plantas alóctones, ou seja, plantas externas, mas que têm propriedades, né, degradadoras de contaminantes. Então ele degrada esses contaminantes. E até mesmo a introdução de espécies que são geneticamente modificadas. Então você tem alguns tipos, né, de ação de plantas, por exemplo, a fitoextração, né, você extrai o contaminante, né, pelas folhas, pelos caules e pelas raízes. Né, a fitoestabilização, você imobiliza os contaminantes nas raízes. A fitodegradação, você degrada os contaminantes pela ação das enzimas. A fitovolatilização, você tem a volatilização dos contaminantes através das folhas, transformando em formas menos tóxicas. Fitoestimulação, onde você estimula os micro-organismos degradadores dos contaminantes orgânicos. E a fitofiltração, você vai utilizar as plantas para remover contaminantes da água, muito usada para substâncias radioativas. Então aqui são alguns exemplos de formas de biorremediação usando as plantas, ou seja, fitodegradação, fitovolatilização, fitoextração, né, fitoestabilização, fitodegradação e até fitoestimulação.
Nesse processo de biorremediação, a gente tem, por exemplo, a utilização de micro-organismos de duas formas. Você pode estimular, né, as populações, os próprios micro-organismos que já existam nesse lugar. Então você estimula a produção deles, ou seja, a ampliação, introduzindo mais nutrientes, você estimula o aumento populacional dos micro-organismos através da introdução de nutrientes. E esses nutrientes, essas bactérias, esses micro-organismos vão ter maior poder de degradar, né? E a bioaumentação, ao invés de você introduzir alimento para eles, você vai introduzir novos micro-organismos degradadores. Então você mistura micro-organismos que têm essa capacidade de degradar produtos tóxicos ou nocivos. Então você tem duas formas. Ou você já tem uma determinada condição, né, e você aumenta, você estimula isso através da introdução de alimento, ou você pode introduzir, né, micro-organismos numa área que não tenha, para que você faça esse processo. A fitorremediação, a gente já havia comentado, então você tem o uso de plantas para remover, para transferir, para estabilizar, para destruir os elementos nocivos ou os contaminantes que estejam presentes nessa região. Tá? Um que é muito usado em alguns lugares, o aguapé, né, em algumas áreas de esgoto. Né? Tem alguns casos aí, deve ter alguns estudos sobre isso. Né? Os fatores que vão definir qual tipo de planta tem a ver com as características físico-químicas do solo, ou seja, qual é o tipo de solo, qual a estrutura dele, né? O tipo e a extensão do contaminante, ou seja, do elemento tóxico que está presente ali, e qual é o potencial que cada planta tem para remediar, para consumir, para destruir, para degradar, para volatilizar, para extrair, né, o contaminante que você está pensando. As vantagens, né, da fitorremediação, ela é bastante eficiente, né, muita eficiência, requer pouca manutenção, tem uma vantagem estética e natural, porque você está usando plantas e elas geralmente são, né, bastante interessantes. Aqui então você vê um canal, né, um canal provavelmente de esgoto, no qual você teve a implantação de uma série de plantas aqui que talvez tenha a função de consumir parte do material, do produtos tóxicos que provavelmente existam nessa localidade. As limitações: o local deve ser preparado para tolerar a ação de micro-organismos, e o tipo de contaminante determina o tipo de micro-organismo, ou seja, não é qualquer micro-organismo que você vai utilizar, né, porque isso vai ser definido pelo tipo de contaminante, ou seja, para cada contaminante você tem um determinado grupo de bactérias ou micro-organismos que tenha essa capacidade de degradar esse contaminante. Alguns exemplos aqui, né, de anéis aromáticos, pseudomonas, bacilos, aspergilos, aqui são algum tipo de micro-organismo. Por exemplo, a remoção de cádmio, né, você tem estafilococcus, bacilos, citrobactéria, para cobre, a escherichia, os pseudomonas, né, o enxofre, os tiobacilos, o petróleo, pseudomonas, proteus, bacilos, penicillium, ou seja, você tem vários micro-organismos que têm a capacidade de degradar esses tipos de contaminantes que existem, que talvez existam no lugar. Então, aí algumas formas que podem ser utilizadas. Na biorremediação, você tem alguns métodos bastante utilizados. Um deles é o land farming, ou seja, o tratamento em fase sólida para os solos contaminados. Ou seja, se a gente fosse entender, seria uma fazenda de terra. Ou seja, você vai tratar o solo. Então, é biorremediação através do tratamento do próprio solo. Então, geralmente pode ser ex situ ou in situ, ou seja, trazer solos de algum lugar, depositar nele e depositar numa determinada localidade e fazer o tratamento dele. Geralmente envolve aeração, né, envolve o tratamento através da injeção, né, de oxigênio e provável, né, produção de bactérias.
Uma que a gente... Eu lembro que a minha avó fazia muito em casa, que é um processo que a gente chama de compostagem, que é simplesmente, né, você pegar restos de alimentos, né, e você deixar que eles degradem sozinhos. Só que na hora que eles estão degradando, eles têm uma capacidade muito grande de produzir humus. Então eu lembro que minha avó colocava pó de café, casca de ovos nas plantas. Se a gente pensar que ela fazia isso, não tinha ciência nenhuma, mas tinha um conhecimento, né, interessante ali. Por exemplo, se você pensar na casca de ovo, é calcário, então você está corrigindo a acidez, né? Quando era café, não sei qual seria o objetivo, mas é matéria orgânica em decomposição. Então esse é um tratamento termofílico e aeróbico, que é a transformação do composto orgânico com mistura de micro-organismos. Então é esse o processo, né? Geralmente quem trabalha com meio ambiente sempre tem uma composteira em casa e gosta de guardar esses restos de comida e deixa eles lá sendo misturados ao solo, melhorando a qualidade do solo, deixando o solo mais estruturado, gerando mais argila, com capacidade maior de retenção de água, né, e favorecendo a fertilidade do solo. O uso de bioreatores, né, que também aqui já é um produto mais caro, né, é um container, ou seja, um recipiente enorme onde você vai colocar os efluentes e os lodos e gerar, né, a degradação através de compostos orgânicos. Então você vai haver um processo de degradação por micro-organismos dos compostos orgânicos por metabolismo aeróbico. Então aqui você vai usar bactérias aeróbicas, ou seja, daquelas que consomem oxigênio, no seu processo respiratório, no seu processo metabólico, e nesse processo você vai tendo a degradação da matéria orgânica ou dos elementos confusos. Então, principalmente para esgotos, né, você tem um local de entrada, né, nesse bioreator, né, você tem um aquecimento e um movimento aqui, e você vai ter a saída do biogás, né, esse biogás. Isso é muito comum em algumas propriedades. Na China, antigamente, era muito usado, né? Quase toda propriedade rural, toda vila, eles tinham uma produção de biogás. Então, todas as fezes de animais, fezes humanas, eram colocadas dentro de um container, né? Geralmente esses containers tinham vazamentos, então o cheiro não é muito agradável. E você tinha esses gases sendo produzidos através das ações microbianas, e eles utilizavam esses gases para aquecimento, para a cocção de comida e tal, preparação de alimentos, né, e até para iluminação e geração de energia elétrica também. Então, é muito interessante. Aqui no Brasil ainda é muito pouco utilizado, mas nos países do Oriente acho que ainda é muito utilizado. Bioventilação, bioaeração é a injeção de ar ou oxigênio puro em solos ou água subterrânea para estimular atividades de micro-organismos. Aqui, quase aquele mesmo que a gente viu lá nos processos de ex situ, né, não, in situ, quer dizer, nos processos in situ de tratamento de solos. Né? Você injeta oxigênio, né? Você injeta ar, né? Ou na zona saturada ou na zona insaturada, e você recupera essa água por poços, né? Então você tem um poço para injeção de ar, né? E esse ar ele reage com os materiais ali que vão estimular a atividade dos micro-organismos e, consequentemente, a degradação do elemento tóxico. Tá? Então, galera, a gente terminou essa parte de degradação, né, de degradação ambiental, né, de fitorremediação e biorremediação. Né? Eu vou deixar as atividades para vocês na plataforma. Tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tá? Grande abraço a todos e até a próxima aula.